Saiu no jornal alguns dias atrás a seguinte história: um jovem apaixonado por sua donzela, e ele começa agora a escrever cartas para ela, porque ele morava a uma certa distância, e num período de 2 anos, ele escreveu 700 cartas de amor. Tem marido aí que nunca escreveu 2 bilhetinhos, né? Mas ele em 2 anos escreveu 700 cartas de amor. E nestas cartas de amor, ele fez um pedido em todas elas, nas 700. Eu quero me casar com você. Depois de 2 anos, houve resultado. Ela casou com um carteiro, que levou as 700 cartas. Uma boa noite para você. Boa noite para você que está nos assistindo, a Igreja do Bosque, que está acompanhando ao vivo aqui a nossa programação do Dom Pedro. Um grande abraço a todos os amigos que têm enviado uma mensagem, um recado, falando que está participando e gostando deste projeto de 10 dias de revivamento e reforma, convidados de Deus. Eu quero mandar um abraço para minha esposa que está me assistindo lá no Canadá. E agora também tenho que pedir desculpas, porque ontem eu não mandei abraço para o meu sogro, né? E minha sogra que estava me assistindo. É que eu nunca imaginei que um dos maiores pregadores do mundo ia assistir um pregador fraquinho como esse, né? Eu nunca imaginei que o pastor Estino ia parar para assistir um pregador, mas nem por isso que eu não mandei um oi. Mas fica o meu oi aqui, também para o Adalto, para a Jennifer que está nos acompanhando, e meu amigo Michael, que está lá no Canadá. É uma alegria estar de volta para estudarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus, estudarmos sobre o Salmo 15, que é tão importante. O Salmo 15 que começa com a seguinte pergunta, a pergunta do verso 1: quem, Senhor, habitará no teu? Hoje de primeira vocês arrebentaram, hein? Agora só o pessoal do Bosque, hein? Quem há de morar no teu santo? Tem uns do Bosque aqui também, é por isso que eles falaram. Esta pergunta que nós estamos tentando responder. E nos 4 versos que se seguem, nós encontramos uma lista de 10 itens. 5 positivos e 5 negativos. Será que Deus está propondo, quem sabe, um guia, um mapa, diretrizes para você alcançar a salvação? Será que Deus está dizendo, você deve fazer isso para ser salvo, ou deixar de fazer isso para ser salvo? Não! Porque a Bíblia nos ensina que a salvação não vem através de homens e nem de esforços humanos. A Bíblia é clara, lá no livro de Atos, no capítulo 4, verso 12. Não há salvação em nenhum, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação só vem por Cristo e pela graça. Não tem nada que o homem possa fazer ou deixar de fazer para ser salvo. A salvação é um presente de Deus, um presente que foi pago por um alto preço, pago com o sangue de Cristo Jesus. Mas o que nós precisamos compreender e entender é que quando nós somos salvos, quando a graça atinge a minha vida, algo acontece em mim, porque a graça não só me liberta da condenação do pecado, mas a graça também me dá forças para vencer o mal. E quando nós estudamos o Salmo 15, nós percebemos que Deus aqui está retratando aquelas pessoas que já foram salvas, aquelas pessoas que têm na sua vida a graça atuando, aquelas pessoas que permitiram que o Espírito Santo trabalhasse. E nós estamos estudando o retrato dessas pessoas, dos salvos, daqueles que a graça trabalha. Já estudamos 2 noites, o primeiro, a integridade. Os salvos são aqueles que começam a viver de forma íntegra, porque o nosso Deus é íntegro. Os salvos são aqueles que vivem de forma justa, porque o nosso Deus é justo. E hoje nós vamos estudar a resposta à pergunta do Salmo 15, verso 1. Quem, Senhor, habitará no teu? Quem há de morar no teu santo? E a resposta que hoje nós iremos estudar se encontra no verso 2, a última parte. E nós lemos o seguinte: e de coração falar
aquele que é salvo, aquele que permite que a graça atue na sua vida, ele vai falar do coração a verdade. E é isso que nós vamos deter-nos nos momentos que se seguem. E eu quero convidar você a inclinar a sua cabeça para falarmos mais uma vez com Deus, para compreendermos um pouco mais este assunto. Querido Pai, eis os teus filhos aqui neste momento. Eles se reúnem e buscam em oração a tua presença, a tua palavra, a tua verdade. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que ao sermos deparados com a tua verdade, com a tua palavra, se houver algo que precisa ser melhorado na nossa vida, que possamos ter a humildade de aceitar. E pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu querer, tornar-nos pessoas mais semelhantes a ti. Nos abençoe, ó Pai. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Um dia antes de eu celebrar o meu 4º aniversário, uma das revistas mais importantes do mundo, uma revista líder na Alemanha, publicou no dia 22 de abril de 1983, que eles possuíam os diários secretos, os diários que até aquele momento não havia conhecimento, os últimos relatos da vida de Hitler. Esta revista alemã ficou sabendo de 60 pequenos diários de Adolf Hitler, diários que contavam pontos da sua vida, momentos importantes do ano de 1939 ao ano 1945. E esta revista pagou $5 milhões para ter acesso a esses diários. E ao pegar tais diários, eles venderam esses diários de Hitler para a Newsweek nos Estados Unidos e lá na Inglaterra para o Sunday Times. Uma grande descoberta. Um dos líderes mais poderosos do nosso século passado, com os seus segredos descobertos. Eles publicaram, mas depois de algum tempo, eles descobriram que aqueles 60 diários eram uma mentira, eram forjados. Todos estavam sendo enganados. E eles descobriram este homem que eu nem vou tentar falar o nome. Temos alguém aqui que vem descendência alemã? Isaías. Você não é alemão não, Isaías? Mas não fala. Esse Konrad Pohl, alguma coisa. Eles descobriram que este homem forjou. Ele estudou biografias da vida de Hitler e acrescentou alguns detalhes, e ele pegou manuscritos que tinha a grafia de Hitler e copiou essa grafia, tentou imitar e enganou muitas pessoas. Uma mentira que enganou a várias pessoas. Ele foi parar na cadeia por tal mentira. E queridos, esta não é a primeira vez que alguém é enganado. E esta não é a primeira vez que alguém mente. A mentira parece ser algo comum nos nossos dias. Muitas pessoas mentem para se safar de situações difíceis. Outros dizem, mas é uma mentirinha branca. Eu não sabia que mentira tinha cor. Qual que seria a mentira azul então? E a cor de rosa? E a verde? Mentira é o quê? Vocês têm dúvida disso? Mentira é? Mentira é mentira. E não deveria sair da boca de um cristão a mentira, porque o nosso Deus espera que nós falemos o quê? A verdade, doa o que doer. Não importa as consequências, nós precisamos ser pessoas fiéis,
puros e falarmos o que é certo e correto. A Bíblia nos diz, lá no livro de Provérbios 8, no capítulo 8, os versos 7 e 8, o seguinte: porque a minha boca proclamará os meus lábios abominam a impiedade, são justas todas as palavras da minha, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. O cristão não pode ser um Pinóquio. Vocês lembram do desenho do Pinóquio? Que toda vez que mentia o nariz? Olha, imagina se isso fosse real nos dias de hoje. A gente não poderia ter bancos, né, assim, um atrás do outro, né? Tem que ser tudo de lado, né? Mas a Bíblia nos afirma que aquelas pessoas que são transformados pela graça de Deus, que aquelas pessoas que permitem que o Espírito Santo trabalhe, são pessoas que de coração falam Neste texto, desta frase, eu consigo ver algumas verdades eternas, muitas verdades eternas, mas eu quero destacar 7 delas, baseada desta frase: e de coração fala a verdade. A primeira verdade que eu quero destacar, deste conceito coração e verdade, veja, Deus como une 2 conceitos, coração e verdade. Não é só verdade e não é só coração, é coração e verdade. Primeiro ponto, nós precisamos conhecer o poder das palavras. Conhecer o quê? O poder das palavras. As palavras têm poder, sim ou não? Você acha que as palavras têm poder? Veja o que a Bíblia tem a nos dizer, lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma. Portanto, use bem as suas palavras, e você será recompensado. A Bíblia nos diz que as palavras podem salvar ou podem destruir. Eu já vi palavras sendo jogadas ao ar, que destruíram famílias, destruíram vidas, destruíram sociedades, porque a verdade não foi respeitada. E toda vez que a verdade não é respeitada, algo ocorre. Toda vez que a verdade não é respeitada, existe destruição. Toda vez que a verdade não é respeitada, nós vamos contra o próprio caráter de Deus, porque o nosso Deus é verdade. E Ele quer que nós sejamos como Ele, verdadeiros. Por isso Ele nos diz que nós devemos falar de coração e falar com a verdade. Além de sabermos e conhecermos o poder das palavras, este texto do Salmo 15, verso 3, me traz uma outra ideia, que nós devemos evitar, o quê? O que é discrepância? O que é discrepância? É quando algo parece que não condiz, né? E discrepância entre o quê? Entre o coração e a boca. Que a tua boca profira a verdade do teu coração. Mas infelizmente, no mundo de hoje, existem discrepâncias. E a Bíblia fala sobre elas. Jeremias 9, verso 8, nós lemos o seguinte: a sua língua é como uma flecha envenenada. Você conhece alguém que tem uma língua com flecha envenenada? Se você conhece, diz misericórdia. Então você conhece mesmo. A sua língua é como uma flecha envenenada, e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras ao seu vizinho, mas na verdade está preparando uma para ele. A Bíblia apresenta pessoas que vivem uma discrepância, que a boca profere palavras amáveis. Ai, meu irmão, ai, minha irmã, como vai você?
vou ser sincero para vocês, eu muitas vezes tenho medo dessas pessoas que falam muito mansinho, né? As minhas experiências não foram as melhores, porque muitas vezes aquela pessoa que fala muito mansinha, ela está batendo nas suas costas com uma faca. A Bíblia diz que existem pessoas que a boca profere algo, mas o seu coração está maquinando, está pensando, tramando coisas terríveis. E o Salmo 15, no verso 3, ele nos conclama que nós não vivamos essa discrepância. Que a nossa boca possa falar o que está cheio o nosso coração. E para tal, eu preciso então preservar a fonte da vida. Esta é a terceira ideia que eu tiro do texto. Se eu não posso carregar ou ter discrepâncias entre a minha boca e o meu coração, eu preciso cuidar do meu coração, para que o meu coração esteja cheio de coisas boas, para que o meu coração seja um coração igual ao coração de Deus. Que músicas lindas nós cantamos, dai-me um coração igual ao teu. É o meu desejo entregar o meu coração. Mas você está cantando só de boca para fora, ou este é o real desejo do seu coração? Não pode haver discrepâncias. Nossa fala tem que estar de acordo com o nosso coração. Por isso nós precisamos preservar o quê? A fonte de vida. E lá no livro de Provérbios também, no capítulo 4, verso 23, nós lemos: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o que é que nós devemos guardar? Porque dele procedem as fontes da vida. Assim como você pensa, assim você será. Eu não posso transbordar de algo que eu não estou cheio. Se eu tivesse uma jarra aqui, uma jarra vazia, e tivesse, quem sabe, uma mangueira com água, e começasse a colocar dentro desta jarra água, depois de algum tempo ela iria se transbordar de quê? De suco de uva, de suco de laranja, de água, porque ela vai transbordar do que está cheio. E se você quer ter palavras amáveis, se você deseja transbordar a verdade, você precisa encher o seu coração com coisas boas e puras. Você precisa preencher o seu coração com Deus. Você precisa cuidar do seu coração e permitir que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você possa transbordar Deus na sua vida. Além de preservar a fonte de vida, nós precisamos estar atento com o que falar. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque parece que o Salmo 15 dá atenção muito sobre esse assunto chamado boca e língua. E nós teremos mais 2 temas sobre isto. Mas a Bíblia nos diz o seguinte, lá no Salmo 39, verso 1. Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. A Bíblia aconselha você a colocar uma mordaça na sua boca. E eu acho que eu vou começar a subir mordaças por aí. Você não deveria pecar com a sua boca, com as suas palavras. E para não pecar com as suas palavras, você deveria simplesmente falar o que é certo, falar o que é correto, evitar a mentira, as meias verdades, as difamações, as invenções, as elucidações. Tudo que não fosse verdade não deveria sair da boca de um cristão. Mas não para por aí.
Quando eu leio o Salmo 15, verso 3, eu me deparo com uma outra verdade. A verdade que eu tenho que cuidar com a maneira de falar. Não é só o que eu falo precisa ser correto, mas a maneira que eu falo precisa ser correta. É verdade ou não é? Um dia desses eu li a história que uma esposa estava reclamando do marido. Ah, você não diz que me ama, você não traz flores, você não escreve. E aquela mulher ficou falando no ouvido dele como uma goteira, né? Igual a água cai lá fora agora. Que ele chegou o momento e estourou. Você quer que eu fale que eu te amo? Eu te amo, mulher, cala a boca. Ele falou que a amava. Falou ou não falou? Mas a maneira valeu a pena? A maneira que nós falamos determina o tom e a mensagem que transmitimos. Por isso, Deus, de forma sábia, no Salmo 15, Ele coloca duas palavras juntas: verdade e coração. Eu não posso falar a verdade sem amor, porque a verdade, a justiça sem amor é crueldade. Eu falei isso ontem, lembra? A verdade sem amor é o quê? Crueldade. E muitas pessoas são cruéis. Quando eu falo a verdade, eu preciso amar. Mas não adianta só amar. Alguns querem colocar só pano quente nas coisas. Não, deixa como está, vai machucar. Se você amar e não falar a verdade, você está sendo indiferente, porque você está acolhendo, recebendo o erro. Amor sem justiça ou sem verdade é indiferença. Pegue comigo esse pensamento, grave. Aquilo que é verdade sem amor é crueldade, e amor sem verdade é indiferença. Por isso, a palavra de Deus nos diz lá em Efésios 4,15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Este é o apelo. Por isso, você precisa cuidar do que você fala, o que você fala, mas como você fala é importante. Eu estava lendo quando estava preparando este sermão e me deparei com um poema. Tentei fazer ali as adaptações para fazer sentido, mas a rima não pegou tanto, porque é uma tradução. Mas esta senhora, ela propôs uma regra para o que falar e como falar. E ela disse o seguinte: faz tudo passar através de 3 portas de ouro. Tudo que você for falar, faça passar por 3 portas, 3 filtros, portas de ouro. As portas estreitas são: primeira, é verdade. Aquilo que eu vou falar é verdade. Em seguida, é necessário. Porque pode ser verdade, mas é necessário. Em sua mente fornece uma resposta veraz. E a próxima, e a última, e a mais estreita das portas tem amor. E se tudo chegar, afinal, aos teus lábios, então poderás relatar o caso sem temores, qual seja o resultado de tuas palavras. É verdade? É necessário? É gentil? Você que está me assistindo, quando você for falar, você tem que pensar: é verdade isso que eu vou falar? É necessário isso que eu vou falar? É gentil aquilo que eu vou falar? Se você seguir essa regra, fale com tranquilidade. Mas se você se equivocar, ou esquecer, ou ignorar qualquer dessas portas, você terá problemas. E você não estará seguindo o exemplo de Deus.
Devemos cuidar com a maneira de falar. Um outro ponto, e penúltimo ponto, desta reflexão sobre falar a verdade, é que tanto o meu coração, como a minha boca, devem estar alinhados com o coração e com a boca de Deus. A sua vida precisa estar alinhada com a vida de Deus. Os seus desejos, as suas ações precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Por isso Paulo, ele faz um apelo que encontramos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23, e lá ele diz o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. O que quer dizer inteiramente? Tudo, por completo. Que santifique a sua língua, que santifique a sua boca, que santifique os seus pensamentos, que santifique o seu coração. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu falar deve ser o quê? Até difícil para mim falar essa palavra, irrepreensível. O seu coração precisa ser irrepreensível. Os seus pensamentos precisam ser irrepreensíveis. E para isso, você não consegue por você mesmo. Ninguém consegue fazer algo por si próprio. Porque tanto querer como efetuar depende de quem? De Deus. É por isso que o texto começa dizendo que o próprio Deus da paz o santifique. É uma obra de Deus. E para isso você precisa estar conectado com Deus. Eu não estou pregando aqui justificação pelas obras. Estou pregando a justificação pela fé. A salvação em Cristo Jesus. A salvação que transforma um mentiroso como Jacó num homem de palavra verdadeira e fiel. E aquele Deus que transformou Jacó em Israel pode transformar você também. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração para Deus e permitir que Ele transforme a sua vida através da graça de Deus. A cada dia eu preciso ser salvo. A cada dia eu preciso ser justificado. A cada dia eu preciso ser limpo. A cada dia eu preciso ter um encontro com Deus, para Ele me limpar e me dar forças para ser essa pessoa fiel. E hoje nós estamos estudando sermos fiéis nas palavras e no nosso coração. E você quer um exemplo de como Deus agiu com as palavras? Se você leu o boletim da semana que se passou, você viu esse texto, porque eu coloquei esse texto no boletim de todas as igrejas do Distrito do Bosque. O texto que se encontra no livro Caminho a Cristo, lá na página 12, diz o seguinte: Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse. Jesus falava a verdade, mas sempre a proferia com... Jesus caminhava a verdade com amor, porque verdade sem amor é o quê? Vamos dar um farto do coração. Verdade sem amor é o quê? Ufa, nossa, quase eu caio duro aqui na frente. Vocês não estavam lembrando disso? Em seu convívio com o povo, exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa, nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível, não censurava as fraquezas humanas, dizia a verdade, mas sempre com amor. Queridos, olha aqui o exemplo que nós devemos fazer. É verdade, é necessário, é gentil. Jesus, o maior exemplo, denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça, mas o pranto
transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Quando Jesus falava as duras palavras, ele chorava. Porque em Deus não há prazer no castigo. Em Deus ele quer ver a educação, não o castigo. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava, e que recusava recebê-lo a ele, que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado, a ele que era o Salvador, mas olhava-os com ternura e compaixão. E o texto termina da seguinte maneira: sua vida foi de abnegação e solícito cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos, se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade. Inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía objeto da sua missão. Eis o exemplo: Jesus, amor e verdade, algo que deve andar de mãos juntas. Sétima e última lição que eu quero destacar do texto do Salmo 15, verso 3. Deus nos chama a proclamar com o coração a verdade, porque a verdade não são palavras simplesmente corretas. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Lá em São João, capítulo 14, verso 6, nós lemos: Jesus respondeu: eu sou o caminho, e a vida, e ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. A verdade é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E quando a Bíblia nos diz que com o coração nós devemos falar a verdade, Ele está dizendo que com o coração, com todas as suas forças, você deve proclamar Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, porque queremos levantar a cruz de Cristo, a salvação que Ele opera em homens e mulheres pecadores, em mentirosos, em fracos, em corações de pedra. Mas Deus pode oferecer e operar um milagre, e ao Ele operar este milagre, você vai falar da verdade, a grande verdade, Jesus Cristo. E eu chamo você a compartilhar Jesus Cristo, em vez de compartilhar mentiras, em vez de compartilhar fofocas, em vez de compartilhar difamações, inverdades. Compartilhe Jesus Cristo, que a sua boca possa estar cheia, não da moda, dos programas, mas sim de Jesus Cristo. Fale a verdade, e Deus operará um milagre na sua vida. Você deve falar a verdade. Hoje a Lorraine, ela vai proclamar e declarar o Salmo 15 que nós estamos estudando. O Salmo 15 que já estudamos 2 versos, o verso 1 e o 2º verso agora. E eu gostaria que você prestasse atenção o que diz o último verso, o que diz a palavra de Deus para aqueles que procederem desta maneira. Lorraine, por favor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta seu dinheiro em usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Obrigado. Quem deste modo procede, não será jamais o quê?
Se você falar a verdade, proferir a verdade, compartilhar a verdade, você não será abalado. Antes que a Tassiane cante, eu quero contar uma história para vocês, mas eu estou suando aqui. É muita luz, é muita pressão. É meu sogro me assistindo, né? Pois avaliando, né? Eu que ficava assistindo ele na televisão lá, né? Nos DVDs, agora ele que está me assistindo. Olha que coisa, hein? A história é a história de o senhor chamado William. William, ele foi parar no hospital. Ele estava com um problema no coração. William tinha apenas 50 anos de idade. E quando a enfermeira Suzy entrou no seu quarto para ver como ele estava, antes dela sair, ele fez um pedido. Você me emprestaria um papel e uma caneta? É claro, eu já volto. Não, tem que ser agora. E enquanto ele escrevia algumas palavras, ele falou: posso pedir um outro favor? Você poderia ligar para minha filha e dizer que eu estou no hospital? Diga para ela que eu a amo, que eu a amo muito, e que eu gostaria muito de vê-la. Ela: tá bom, eu vou ligar, amanhã eu ligo. Não, liga hoje. Era por volta das 9 horas da noite, era uma noite fria. E aquela enfermeira saiu do quarto, desligou a luz, fechou a porta, e se dirigiu até ali a sua sala, pegou o telefone e ligou para a filha do senhor William. Ela ligou e falou: você é a filha do senhor William? Sim, eu sou. Eu sou do hospital. E ela começou, a filha dele ficou apavorada. Como assim? Aconteceu alguma coisa com meu pai? Calma. Ele está bem. Ele teve um infarto, mas ele está se recuperando. Não se preocupe, ele está bem. E do outro lado ela começou a chorar. Não, ele não pode morrer, ele não pode morrer. Calma, ele está bem. Ela falou: faz 3 anos que eu não falo com meu pai. E as últimas palavras que eu disse para o meu pai foram: eu te odeio, eu nunca mais quero te ver, saia da minha vida. E aquela garota pegou as coisas de casa e foi embora. Ela disse: eu vou estar correndo para o hospital, mas diga para o meu pai que eu estou indo, diga que eu o amo muito e que ele me perdoe, não deixe ele morrer. E a enfermeira: não se preocupe, ele não vai morrer. Ela desligou o telefone, e quando voltou à sala, ou melhor dizendo, ao quarto do senhor William, ela percebeu que ele não estava mais vivo. Ele havia falecido. E naquele momento, a enfermeira fez uma oração: Senhor, que o Senhor possa dar descanso e perdão para esta filha. Não demorou muito e aquela garota entrou no hospital correndo: cadê meu pai? Cadê meu pai? A enfermeira sabia de quem se tratava. E ela se aproximou: cadê meu pai? E ela, com lágrimas nos olhos, a enfermeira disse: o seu pai morreu. Ela disse: não pode ser. As últimas palavras que eu disse para meu pai é: eu te odeio, eu não quero mais ver você na minha vida, não me procure. E ela, em prantos, entra no quarto, se joga ao corpo ainda quente do seu pai e chora. A enfermeira, olhando de longe, se comove com a cena. Mas ela vê no chão aquela caneta.
aquele papel. E naquele papel estavam escritas: filha, eu te amo e eu te perdoo. A enfermeira pegou aquele papel e deu para ela e disse: leia o que seu pai deixou para você. Filha, eu te amo, eu te perdoo. Você pode encontrar a paz pelas palavras que você falou, a paz pelas feridas que você causou, ao escutar o perdão de Deus e oferecer o perdão de Deus às outras pessoas. Você precisa do poder de Deus? Você precisa do perdão de Deus? Aceite a Jesus neste momento. Entregue o seu coração e permita que Ele faça a transformação. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em teu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Oh, ele vai
conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê. Deus é aquele que tudo vê. Você já imaginou se Deus chegasse para você e só dissesse a verdade sobre você? Ou sobre a humanidade? Mas Deus disse a verdade com amor. Deus falou: você é um pecador, mas eu estou enviando meu filho para morrer por você. Ele aguarda que você possa falar a verdade com amor. Hoje é dia da decisão de sermos fiéis com o nosso coração e com a nossa boca. Eu clamo e oro para que o Distrito do Bosque, para você, amigo e amiga que está nos assistindo em outros países, possa tomar a decisão pela verdade e a verdade somente. E para isto, vamos orar. Querido Pai, nós queremos ser mais semelhantes a Ti. Queremos ser semelhantes em prezar pela verdade. Que a nossa boca possa proferir somente a verdade. Mas que esta verdade possa ser embalada pelo amor. Que o amor possa carregar, apresentar a verdade que temos. Senhor, se há alguém aqui que tem o vício de faltar com a verdade, que o Senhor tenha misericórdia desta pessoa, que o Senhor possa perdoá-la e ajudá-la a vencer. Me ajude também, ó Pai, e que muito em breve possamos ver a verdade em pessoa, Cristo Jesus, e que possamos proclamar esta verdade a todas as pessoas, esta verdade que é a própria essência do amor. Senhor, nos leve em segurança, nos abençoe e nos traga em segurança amanhã, para sermos mais uma vez abençoados por Ti, para mais uma vez escutarmos a Tua voz, seja aqui com Pedro ou em qualquer lugar do mundo. Tudo isso, ó Pai, nós lhe pedimos e agradecemos no nome de Cristo. Amém.